Seja muito bem-vindo ao canal Psicotrader e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a relação da ansiedade com o tempo. E para fazer isso eu quero trazer alguns conceitos relacionados à época da civilização antiga, à época da civilização grega, que, como vocês sabem, existem uma série de mitologias gregas que até hoje influenciam a nossa vida, o nosso comportamento, e eu vou tentar estabelecer aqui junto com vocês essa relação das nossas emoções e dos nossos sentimentos no mercado financeiro com a bagagem cultural que nós temos desde essa época. Muito bem, você consegue imaginar uma época em que uma civilização conseguia viver sem ansiedade? Parece algo impossível para a gente hoje, né? Mas por que essa civilização conseguia viver dessa maneira? Eles conseguiam porque na época existia uma noção de que havia um Deus que era responsável pelos acontecimentos dentro do tempo em que ele acreditasse ser o melhor. Então aquela civilização pensava, olha, o Deus do tempo, ele está dizendo que agora é a hora de fazer o plantio. Certo tempo depois ele dizia que era a época da colheita. E assim as pessoas entendiam que os eventos da natureza aconteciam segundo as vontades desse Deus, que na mitologia grega era o deus Kairos. Então as pessoas tratavam e conseguiam viver a sua própria vida com base nesse conceito, de que elas não conseguiam determinar e nem controlar nada. Era um Deus que definia quando que as coisas iriam acontecer em sua vida. Passado um determinado tempo, uma ideia de organização e de observação, uma ideia empírica, um pensamento empírico que acontece de acordo com a observação dos acontecimentos, começou a despertar no ser humano a percepção de ciclos, ciclos da natureza, ciclos que determinam as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, e que acontecem em tempos muito próximos e muito parecidos, são ciclos que se repetem. E de acordo com esses ciclos, as pessoas poderiam se programar para fazer o seu plantio, né, os cuidados, a sua colheita, programar uma época de safra ou entre safra, conhecer quais eram as épocas do ano em que chovia mais para poder se programar em relação ao seu abrigo, à sua proteção e N outros exemplos. A esse tipo de percepção na mitologia grega, onde o ser humano ele é capaz de conseguir se organizar em relação aos eventos da natureza, onde ele pode passar a ter controle sobre aquilo que ele deve ou não fazer na hora certa, é determinado por um Deus chamado Cronos, cronológico. Então esse Deus traz para o ser humano uma sensação, uma percepção de organização em relação aos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos e assim por diante. Nós somos do século XXI e adotamos com predominância essa segunda noção do Deus Cronos. Quando nos tornamos adultos e adquirimos uma série de responsabilidades na vida, sabemos que temos que ser produtivos e para garantir o nosso próprio sustento, o sustento de nossas famílias,
Sem sombra de dúvida, a maior influência que nós temos é a influência do conceito do Deus Cronos, aonde você começa a escutar coisas do tipo gestão do tempo. Você precisa conseguir saber se organizar, você precisa saber priorizar quais tarefas deve cumprir para aumentar a sua produtividade. Quanto mais produtivo uma pessoa for, melhor remunerada ela será, mais reconhecida profissionalmente ela será, mais procurada pelo mercado ela será também. Então, aquelas pessoas que conseguem programar de maneira exímil a qualidade do seu tempo, as suas tarefas e as suas responsabilidades, têm um valor muito grande em relação àquelas pessoas que têm mais dificuldades disso. No entanto, independente de uma pessoa ser mais ou menos produtiva, todos nós também convivemos com a herança cultural da influência do Deus Kairos, que diz que o tempo é o tempo de Deus, que as coisas vão acontecer segundo a sua própria vontade. E na religião cristã, que é a religião predominante aqui no Brasil, há uma tentativa, né, de fusão desses dois conceitos. Sim, você tem que se organizar, você tem que conseguir fazer as suas coisas, mas o que vai ou não acontecer não depende de você, depende da vontade de Deus. Então, se você estiver alinhado, né, ligado com esse Deus, Deus fará as coisas acontecerem ou não acontecerem em sua vida em razão da vontade dele. E essa fusão entre aquilo que a gente vive e aquilo que Deus quer que aconteça em nossas vidas convive dentro da gente. E esse conflito dos nossos interesses, da nossa sensação de controle com aquilo que Deus quer, é promotora de quê? Ansiedade. E ansiedade pode levar ao desespero, principalmente quando estamos finalizando períodos. Veja bem, quando uma pessoa está para fazer aniversário, escutamos até uma ideia muito comum de que a pessoa está passando por um, entre aspas, inferno astral. Parece que coisas mais adversas acontecem na vida da pessoa 30 dias antes de ela fazer o seu aniversário. E essa noção de que a cada ano coisas precisarão mudar, e que você precisa, e que você tem, entre aspas, uma obrigação de fazer mudanças para que você seja uma pessoa melhor, isso tem o seu lado positivo, que te movimenta e que te faz realmente conseguir se desenvolver, mas por um outro lado traz uma ansiedade. Épocas de passagem de ano, Réveillon, né? A noção de que, poxa, eu preciso concluir, eu preciso fechar um ciclo e comemorar um novo ciclo que se inicia. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai chegar. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não tem isso? Rituais, inclusive, são praticados pelas pessoas na passagem de ano. Eu vou pular 7 ondas, eu vou comer romã, eu vou colocar sementes de uva dentro da minha carteira, folha de louro e uma série de coisas aí, né? Superstições, crendices, não importa. Mas as pessoas têm os seus próprios rituais para simbolizar, né, uma divisão aonde se espera ter uma diferença comportamental para conseguir ter diferentes resultados
em um novo ciclo. Ah, não, na semana que vem, na segunda-feira, eu vou começar a fazer uma dieta. Então eu vou mudar um comportamento com base em uma data. Tudo isso é influência do Deus Cronos, né? Do conceito do Deus Cronos. E à medida que você determina isso e você vai vivenciando as coisas, algumas delas sim você vai conseguir realizar e outras não. E quando não consegue se realizar, você pensa no quê? Ah, não se realizou porque pela vontade de Deus que não estava colocando aquilo para você num tempo certo. Você não está preparado para isso. Outras ciências começam a trabalhar esse conceito também, como a psicologia, por exemplo, e que vai ter uma ideia de que as coisas irão fluir ou não, os acontecimentos vão fluir ou não de acordo com a sua maturidade emocional. Então a gente vai ampliando e nos apegando a esses conceitos de tempo ao longo de toda a nossa vida, e a gente vai internalizando essas coisas como crenças. E isso faz parte da forma como a gente vai viver a vida. Só que muitas vezes a gente não se percebe que a gente construiu todo esse pensamento para tomar as nossas decisões no dia de hoje. Então a gente acaba refletindo apenas a influência desse conceito na nossa tomada de decisão. E no mercado financeiro, especialmente no day trade, onde você precisa tomar decisões e obter os resultados de todo o processo dessas decisões no mesmo dia, seja ele positivo ou negativo. Então, momentos antes da abertura do mercado, você está fazendo o seu plano de trading, você está visualizando as suas operações, o momento do mercado abrir, o mercado futuro abrir, começa às 9 horas e você já fica lá com a mão em cima do mouse olhando e esperando que a primeira oportunidade que vai aparecer você precisa entrar. E perde a noção de que, poxa, temos que ter calma. Porque você tem a referência da influência do conceito de tempo cronológico. E aí você vê o tempo passar e dá 9h15, 9h30, vem uma notícia. Aí o mercado entra em volatilidade, dá uma acalmada até umas 9h45, 9h50, e entre 9h50 e 10h10 da manhã, que tem a abertura do mercado aqui no Brasil, existe mais um período de alta volatilidade. E aí depois ele se acalma, e depois às 10h30 com a abertura de Nova York tem outro momento de volatilidade. Vão existir traders que vão adorar esses movimentos de alta volatilidade e vão fazer as suas operações exatamente quando há uma velocidade maior no deslocamento do preço. Já outros preferem evitar esse tipo de movimento porque sabem que o risco é maior durante esses períodos de alta volatilidade. Vamos supor que durante 1 hora, 2 horas, você não conseguiu fazer nenhuma operação. Seja porque você ficou com medo e hesitou em entrar na operação, seja porque o preço não chegou na região aonde você gostaria que ele tivesse chegado, ou se ele chegou sem as condições que você gostaria de operar, e você ficou lá na frente da tela por 2 horas e nada de você conseguir fazer um trade. Então, essa situação ela vai começar você pensar em tomar uma decisão para conseguir fazer a operação, seja ela numa forma mais adequada, mais aderente ao seu planejamento de trading ou não, porque você está sendo pressionado pelo conceito cronológico do tempo, de que você tem que atender.
e acaba esse tempo, esse conceito de tempo acaba prevalecendo sobre o outro tempo, que é o tempo Kairos, que é o tempo que você precisa aguardar pacientemente até que um momento se apresente para você conseguir executar. Uma outra ideia que aparece é com relação à famosa sexta-feira. Nossa, eu acho que a maioria dos traders não gosta de operar nas sextas-feiras, porque a sexta-feira representa o fim de um ciclo, o fim de uma semana. E dentro desse período de fim de uma semana, o comportamento das pessoas também se altera. Vamos imaginar um trader que operou a semana toda, teve seus ganhos, teve suas perdas, mas que na quinta-feira ele está finalizando a semana com um saldo negativo. Na sexta-feira, ele entende que é um dia que ele precisa aproveitar aquela oportunidade para conseguir fechar a semana de uma maneira mais positiva. Então ele entra mais agressivo na sexta-feira. E como isso não é um comportamento de um, mas de milhares, talvez milhões de traders, a sexta-feira se torna realmente um dia mais difícil de se operar, um dia mais arriscado de operar, porque entra o que eu chamo de papa stops, né? Eles ficam em busca de saber e de deduzir aonde que a maioria dos traders estão posicionando seus stops para conseguir fazer uma operação mais alavancada, para conseguir pegar o stop desse pessoal e depois sair da operação e o preço voltar para o objetivo que você colocou. Só que até ele já pegou o seu stop. Então, sim, a sexta-feira ele tem essa influência desse conceito de tempo cronológico para que você consiga alcançar os seus resultados. E da mesma forma é no final do mês. A última semana do mês é uma semana que também é mais complicado, porque a pessoa vai ter a noção de que ela está encerrando um ciclo mensal e ela se sente na obrigação de fechar aquele ciclo positivo. Então os papas stops, eles também vão atuar de uma maneira mais agressiva na última semana, porque entram com aquele conceito do tudo ou nada. Então são dias, né, a sexta-feira e a última semana do mês, em que você deve redobrar a sua atenção, onde você precisa se proteger mais, porque o comportamento das pessoas, dos outros traders, eles estão realmente mais agressivos. E aí é como você entrar numa competição com atletas de alta performance sem você ser um atleta de alta performance, entendeu? As suas chances de conseguir não conseguir fechar o resultado positivo aumentam. Então, última semana e sextas-feiras a gente usa aquilo que a gente chama de módulo de emergência. É fazer pouquíssimas operações, a depender de como você opera, talvez fazer apenas uma operação e da maneira mais adequada possível para que você minimize ao máximo a sua possibilidade de sofrer um stop. Para isso você também precisa pensar como os outros estão pensando para não entrar no momento errado, sabendo que as pessoas vão buscar o stop. Então aonde você colocar o seu stop, tenha certeza que vai ter milhões de pessoas que também vão colocar ali. E sabendo disso, aquelas pessoas que estão mais agressivas, elas vão deslocar o preço do mercado para pegar o stop das pessoas, para depois o preço chegar ao alvo onde você tinha colocado. Está conseguindo pegar o que acontece? Esse tipo de comportamento ele prevalece em todos os dias, mas nos finais de ciclo eles tendem a ser mais fortes. E aí é que você precisa saber se defender o máximo possível. Eu espero que essa noção dessas duas maneiras de percebermos o tempo ajude você também a se perceber melhor
durante as suas operações e também conseguir deduzir de maneira mais adequada o comportamento que você está visualizando em relação ao deslocamento do preço nesses dias. Não apenas nos fins de semana ou no final do mês, mas que isso seja uma referência também para que você consiga entender um pouquinho mais sobre o comportamento do mercado. E assim você ganhará mais uma ferramenta para que você consiga se proteger mais nas operações e alcançar o seu resultado, aumentando assim as suas probabilidades de sucesso. Ok? Curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que você acredita que seja importante ouvir esse conteúdo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar atento aos próximos vídeos. Um grande abraço para você e tchau!